Então, muito bom dia. Em nome da APD, eu quero começar por agradecer a oportunidade que a FENPROF nos dá para falarmos sobre este assunto que é de extrema importância para a vida das crianças, das famílias e no futuro dos adultos com deficiência. Como já aqui foi dito, de facto, nós neste momento temos uma legislação que até, digamos, é aceitável, com alguns problemas, como aqueles que a Ana referiu, que são muitas vezes questões que provêm do desenquadramento da regulamentação que é feita das leis. E nós pensamos que isto tem uma razão, porque, de facto, as leis são, nós temos leis bem feitas, até porventura excessivamente pormenorizadas, mas a ideia que depois que nos dá é que essas leis são feitas e pronto. A partir do momento em que a lei está feita, o problema está resolvido e ninguém se preocupa em aplicar a lei. E, portanto, como ninguém se preocupa em aplicar a lei, também ninguém se dá conta de que há aspectos ou naquela lei que são omissos, ou questões que vêm de outras leis que vão interferir com aquela lei e que não permitem, portanto, aplicar aquilo que se pretende. Por acaso, até no caso desta lei, sobre a educação inclusiva, para além da lei, o Ministério da Educação, eu ontem estive um pouco a ver isso para ter assim, podemos aqui ter argumentação. O Ministério da Educação, designadamente a Direção-Geral da Educação, deu-se ao trabalho de ter feito um manual de apoio aos professores e encarregados de educação e que é muito interessante, está muito desenvolvido. Eu diria que são muitas palavras de boas intenções para se terem boas práticas, porque realmente depois não chegamos lá. E tem coisas extraordinárias que, quando a pessoa começa a ler aquilo e depois é confrontado com a realidade que nos chega, parecendo que estamos a falar de mundos diferentes, não é? Porque, por exemplo, é dada uma grande atenção à monitorização dos progressos individuais de cada criança, fala-se muito na necessidade da redução do número de alunos por turma, inclusivamente está previsto nesse manual que, à partida, as turmas com crianças com necessidades especiais já devem ser pequenas, mas se por acaso essas crianças apresentarem problemas acrescidos que estão inclusivamente tipificados no dito manual, então a turma ainda deve ser mais reduzida. Normalmente verifica-se o contrário, não é? Depois fala também muito nas equipas multidisciplinares e eu fiquei a saber que se prevê que hajam equipas multidisciplinares permanentes, cujo número de pessoas nunca é inferior a 5, mas que depois essas equipas multidisciplinares podem ser aumentadas consoante precisamente a necessidade das crianças. E verifiquei ainda mais extraordinário os recursos organizacionais que estão lá elencados, né? E que falam, para além dos materiais e insumos necessários e de equipamentos como computadores, etc., fala-nos em centros de apoio à aprendizagem, né? Centros de recurso das tecnologias de informação e comunicação e que eu saiba, não sei, os colegas talvez possam dar mais informados que eu saiba, nós não temos conhecimento nenhum destes centros a funcionar. Se porventura haverá um ou outro, mas não sabemos. Agora, inclusivamente tem uma outra questão depois que faz a ligação com o Ministério da Saúde, né? Quer equipas de saúde escolar, nos agrupamentos de centros de saúde ou nas unidades locais de saúde, e que, portanto, devia haver uma articulação permanente com as escolas e estas equipas de saúde escolar, que nós também desconhecemos a sua existência. Portanto, por tudo isto, o panorama é preocupante.
porque, inclusivamente, não podemos esquecer que, como já foi de resto referido, nós saímos de um contexto de confinamento do Covid-19, em que as crianças com deficiência foram completamente abandonadas. De resto, não foram só as crianças. Durante o período de confinamento, as pessoas com deficiência, em geral, ficaram completamente esquecidas. Sendo mais grave a questão das crianças, porque, efetivamente, as crianças tinham que ficar em casa, eram crianças que necessitavam de cuidados e de equipamentos especiais, e no contexto familiar, muitas vezes as coisas complicavam-se e elas não tinham esse apoio, e, portanto, estas crianças atrasaram-se em relação ao seu desenvolvimento expectável. Portanto, nós vimos neste momento estar numa situação em que devia estar a haver um reforço muito grande de todo o apoio necessário para a inclusão destas crianças, para inclusivamente tentar recuperar o tempo perdido, se é que é possível, não é? Em alguns casos, porventura, não será, mas de qualquer forma, com o Covid-19. E a sensação que nós temos é que é exatamente o contrário, que se passa exatamente o contrário, e depois que nós agora está em debate o Orçamento de Estado, não é? O Orçamento de Estado, e nós vimos que, eu fui fazer umas contas, gosto de fazer algumas contas, e vejo que, por exemplo, no Orçamento de Estado, o Ministério da Educação tem 2,7%, não é? E depois o Ministério das Finanças tem quase 50%, que é uma coisa que por acaso passa um bocado desapercebido geralmente, que as pessoas estão sempre a discutir as percentagens pequeninas que levam à saúde e que levam à educação e que levam a não sei o quê, e ninguém vai olhar, mas depois não se fala, para o Ministério das Finanças, que engole a grande parte, portanto, das receitas previstas no Orçamento de Estado, com cerca de 50%, sendo que o Ministério em si é 8 qualquer coisa por cento, e o resto é tudo para o serviço da dívida. Por isso, obviamente, não há dinheiro para o resto, porque andamos sempre como defeitos os condenados, não é? Com uma bola de ferro enorme atrás que se arrasta e que é esta questão da dívida. Então, temos ainda uma outra questão que nós queremos aqui levantar e que é o seguinte, porque há vários programas neste momento do Governo, entre eles o PRR e a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é toda uma história também incrível, mas falando por exemplo, na questão do PRR, há muita, e no próprio orçamento também se fala nisso, está-se muito preocupado com a transição digital. É transição digital para todo o lado. E nós perguntamos de transição digital para quem? Porque efetivamente verificamos que nessa tal transição digital, em nenhum momento há uma preocupação, há uma palavra sequer em relação às pessoas com deficiência e às crianças com deficiência. Portanto, são completamente ignoradas nesses tais planos maravilhosos da transição digital. Portanto, tudo isto nos leva a... Sabemos que, por exemplo, o problema na escola das crianças não tem, e isto liga com a tal questão da equipa de saúde escolar, não têm as terapias que deviam ter, não é? Porque não é só ir à escola e ter portanto, as aulas adaptadas às suas necessidades, é também a parte da saúde dessas crianças, não é? Assim como não há desporto escolar, que seria absolutamente importantíssimo neste quadro. Por agora, evidentemente, aquilo que nós queremos e que nós reivindicamos é o respeito da lei, mas não é mais do que isso, no fundo, não é? Nem vamos fazer mais exigências, é o respeito da lei. Nós verificamos que as leis deste país, enfim, não sei o que é que lhes acontece, mas são muito pouco cumpridas. Obrigada.